Vós sois deuses, a luz do mundo, o sal da terra. Com essas palavras, Jesus nos ofereceu uma pista sobre o futuro da humanidade. Seremos todos espíritos puros, plenos de bondade, de sabedoria e de amor. Não esse amor restrito de hoje, mas um sentimento tão profundo que vai contagiar a terra inteira. Seremos sim muito felizes. No programa de hoje, a explicação espírita para a evolução. A nossa convidada é Irvênia Prada, professora da Universidade de São Paulo. O princípio inteligente, criado simples e ignorante, ele vem estagiando em várias formas, né, e chega até o reino hominal. Guerras, crueldade, egoísmo. Estamos mesmo evoluindo do ponto de vista moral? Veja na reportagem a seguir o que diz o Espiritismo sobre a lei de progresso. A humanidade nunca para de caminhar. Existem várias formas de identificar a evolução do homem. Há o progresso intelectual, o da ciência, o progresso tecnológico e, finalmente, o progresso moral, que nos torna pessoas melhores. E o Espiritismo garante, estamos evoluindo em todos eles. O avanço da ciência é visível e de fácil percepção. Todos os anos surgem novos medicamentos e técnicas que salvam vidas. A tecnologia encurtou distâncias. O planeta é monitorado 24 horas por dia. Telefones celulares, TVs de plasma, computadores. Vivemos hoje o que há pouco tempo era chamado de futuro. Mas mesmo com tanta tecnologia, estamos nos tornando melhores? O homem está evoluindo moralmente? Como explicar abandono, guerra e desigualdade? Sim, estamos evoluindo moralmente. A desigualdade que hoje nos revolta sempre aconteceu, mas antes nada disso incomodava. Na antiguidade, a morte humana era motivo de diversão. Em Roma, gladiadores eram devorados por leões. Na Idade Média, pessoas eram queimadas vivas. No Brasil, negros eram tratados como animais. E o pior, tudo isso era comemorado pela sociedade. O fato de hoje a violência nos incomodar já é o primeiro sinal da evolução. E um dia, assim como a execução pública passou a ser rejeitada pela sociedade, a desigualdade e a violência também serão. Evolução é o tema dessa entrevista. A nossa convidada é a professora titular da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, Irvênia Prada. Professora, antes de sermos humanos, do ponto de vista espiritual, evoluímos por algum outro caminho? Até chegarmos a essa posição, a esse corpo humano? O princípio inteligente, criado simples e ignorante, ele vem estagiando em várias formas, né, e chega até o reino hominal. Agora, nessa chegada ao reino nominal, nós lemos na Gênese de Kardec, no capítulo de Gênese Orgânica, e tem um da Gênese Espiritual, que os espíritos humanos que encarnaram pela primeira vez aqui no planeta Terra, é muito provável, e é uma hipótese, mas acho que é a única que é viável, que esses espíritos tenham encarnado em corpos de macacos. O texto diz bem assim: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos que vieram encarnar-se na Terra. E a gente sabe, por informações que se acrescentaram na literatura espírita, que espíritos, os chamados engenheiros genéticos do plano espiritual, promoveram modificações genéticas nos corpos desses macacos para que eles se tornassem compatíveis com as encarnações desses primeiros espíritos. E eu entendo também que não eram espíritos já humanos, mas eram espíritos que estavam adentrando o período de humanidade. Existem várias referências, tanto no livro dos médiuns, quanto no livro, tanto na Gênese, quanto no livro dos Espíritos, dessa expressão, adentrando o período que chamais de humanidade. Então, eram espíritos que estavam fazendo essa transição entre o reino animal e o reino nominal. Agora, professora, e antes do reino animal? Esse espírito, essa entidade espiritual, estava onde? Estava encarnada em quê?
Olha, Cláudia, o Livro dos Espíritos, na questão 540, diz o seguinte, que esse processo evolutivo se faz do átomo ao arcanjo, né? Então, o arcanjo a gente sabe que é espírito da mais alta categoria, espírito puro. Então, a gente admite da outra ponta, nos átomos, que esse princípio inteligente, de alguma forma, já teria conexões com a matéria através da estrutura atômica, né? Então, nós não temos como pesquisar isso, mas a informação é essa. A suspeita que fica para nós é de que esse processo evolutivo já se inicie, o princípio inteligente estagiando na matéria desde a estrutura atômica ou quem sabe até em partículas subatômicas. Dá para a gente imaginar então que passamos pelo reino animal, do ponto de vista evolutivo, da evolução espiritual? Do reino mineral? Perdão, do reino mineral. Passamos então? Dá sim. Eu acho que isso é perfeitamente lógico. E o que a gente conseguiria aprender, né? Aprender e evoluir nesse reino mineral? Por exemplo, uma coisa que me instiga é o seguinte, dentro do reino mineral não existem os cristais. Os cristais têm estrutura organizada. Cristal de apatita tem uma determinada estrutura, cristal de outro elemento tem outra estrutura, e não sabemos que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então eu acho que aí já existe a manifestação de uma causa inteligente determinando uma estrutura específica como consequência do seu poder de organização, né? Então estamos aprendendo a organização, enfim, algum aprendizado já estamos fazendo nesse nível, né? Professor, falamos da questão do reino mineral e no reino vegetal. Dá para eu dizer, por exemplo, que eu fui uma árvore, uma mangueira, uma palmeira? É possível dizer isso? Olha, eu não encontrei dentro da doutrina nada que dissesse qual é a linha evolutiva, né? Se de uma árvorezinha muito pequena você vai ser uma árvore muito grande, ou qual é a sequência evolutiva, eu acho que isso não existe. Aliás, essa coisa de sequência nem a moderna biologia admite, né? Aquela coisa que eu estudei no ginásio, que era anfíbios, peixes, répteis, aves, mamíferos, essa sequência, essa linha, assim, a moderna biologia não aceita mais que seja assim, né? A evolução se faz... metaforicamente, de uma maneira muito simples, como uma árvore em que alguns galhos são podados durante o processo evolutivo e outros se expandem. Então, o conceito é bem mais complicado do que essa visão simplista que a gente quer ter, né? Dá para saber, professora, ou há alguma evidência de algum registro, de memória dessas vivências muito anteriores em outros reinos, por exemplo? Olha, em outros já que a senhora citou a questão da organização nos cristais. Em outros reinos eu não tenho coisa que possa te dizer em uma resposta decisiva, né? Mas existem estudos dentro da própria neurociência. Por exemplo, eu cito Paul MacLean, da década de 50, 60, 70. Ele tem um livro extraordinário que se chama O Cérebro Trino em Evolução. Foi um dos estudos que me deram mais satisfação, porque bate direitinho com o que o André Luiz já tinha falado em 1947, no livro No Mundo Maior, quando ele fala da casa mental e estudando o cérebro. Então, a concepção que o André Luiz faz da nossa casa mental em 3 andares, cada andar interagindo com uma parte do cérebro, essa mesma concepção é feita depois pela ciência, através de Paul MacLean, na década de... o livro dele é publicado em 68, o de André Luiz em 47, né? Então... Paul MacLean diz o seguinte, que o cérebro humano, ele tem 3 blocos. O primeiro bloco é reptiliano, ou seja, ele traz toda a organização e a memória da fase animal reptiliana. E o segundo bloco é paleomamífero, ou seja, dos mamíferos primitivos. E o terceiro bloco do córtex cerebral, que é dos neomamíferos. Então, a própria ciência está admitindo que no próprio cérebro nós temos o engrama, temos a marca orgânica dessa nossa vivência através dos vários estágios animais, né? Essa evolução, professora, pode ser mais rápida ou mais lenta? E dependeria do quê? Essa velocidade de evolução? Eu acho que depende de cada indivíduo, a maneira como ele vai introjetando as experiências, né? Porque às vezes passamos pela mesma experiência repetidas vezes e não fazemos a reflexão do que aquilo significou. Então, nós repetimos a experiência, até que num determinado momento a gente, parece que cai a ficha e a gente processa
Inclusive numa mesma vida, né? Exatamente. Passamos pelos mesmos casos e demoramos um pouco a aprender. E demoramos por quê? Eu acho que isso faz parte de cada indivíduo, né? Da maneira como ele, em razão das experiências anteriores, a maneira como ele próprio quer elaborar as experiências posteriores, né? Porque às vezes a gente prefere viver no nível da superficialidade, né? É a chamada consciência dormida. Então a gente sabe que tem criança abandonada, sabe que o mundo está numa desgraça, que na África a AIDS está matando todo mundo, e a gente faz de conta que não sabe, não se envolve com aquilo, né? Mas à medida que a gente vai introjetando essas informações e vai fazendo as reflexões, elas vão calando mais fundo, né? Professora, após a morte, pode um espírito humano reencarnar em animal? Isso é factível, é possível? A doutrina espírita não aceita essa possibilidade, né? Essa é a doutrina chamada da metempsicose. O Egito Antigo, por exemplo, tem essa concepção, a cultura do Egito Antigo. Na questão 612 do Livro dos Espíritos, nós encontramos essa pergunta que Kardec fez aos espíritos. É possível o espírito humano encarnar-se em corpos de animais? E a resposta é taxativa, não. O rio não remonta à fonte. Então, o espírito humano pode estagiar, pode demorar na sua progressão, mas regredir a outros estágios pelos quais ele já passou, não. Então, a resposta definitiva é não. A doutrina espírita não aceita essa possibilidade. Do ponto de vista, professora, da avaliação, a doutrina espírita e outras teorias evolutivas, elas se encontram ou se separam em que momentos? Tudo que está na Gênese de Kardec em relação aos capítulos Evolução Orgânica e também na continuação Evolução Espiritual, nós podemos dizer que está de acordo com o que a moderna biologia e a antropologia aceitam hoje. Eu fiquei tão preocupada com isso que há uns 5 anos eu fiz um curso de um semestre lá na USP como aluno especial no Instituto de Biociências com o professor Walter Neves, que é o Papa, ou pelo menos um dos papas da evolução humana aqui no Brasil, né? Então, a moderna biologia aceita que as 4 espécies do gênero humano vieram evolutivamente de uma espécie de macaco chamada Australopiteco. Austral quer dizer sul, piteco, macaco. E esses fósseis foram encontrados no sul da África, mais ou menos, viveram no sul da África mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás, né? Então, o que está na Gênese de Kardec, que corpos de macacos teriam sido adequados à vestimenta dos primeiros espíritos humanos que encarnaram-se na Terra, então está batendo completamente. E ainda na Gênese nós lemos assim, que é provável que os primeiros espíritos humanos que aqui encarnaram pouco diferissem do macaco, não só em sua evolução espiritual, como também na forma orgânica. É isso que a moderna biologia hoje aceita. Então, o que está na doutrina em relação à Gênese de Kardec e o que a ciência admite hoje estão em absoluta concordância. Agora, há um momento chave específico em que daqui para trás é macaco, daqui para trás é ser humano, ou não é assim tão objetivo? Você está se referindo a uma questão que os antropólogos discutem, e os biólogos também, e eles chamam essa questão de Rubicão cerebral. Rubicão é um nome que é usado quase metaforicamente para referir a um limite bem definido. Era um rio, não sei se ainda existe, na região da Itália, e que separava duas regiões governadas por 2 governadores diferentes. Um deles atravessou o rio, ou seja, saiu do seu limite, né? Então pergunta-se o seguinte, existe um Rubicão cerebral entre o que é cérebro humano e o que é cérebro dos animais? Então foram feitos alguns estudos avaliando-se a capacidade cerebral, o volume do cérebro do Australopithecus e das 4 espécies do gênero humano que são o Homo habilis, que viveu há uns 2 milhões de anos, o Homo erectus, que viveu há 1 milhão de anos, o Homo sapiens antigo, que viveu há 500 mil anos, e a nossa espécie, o Homo sapiens moderno, ou sapiens sapiens, que vive há 35 mil anos. Então, a dúvida está na primeira espécie que a maior parte dos antropólogos admite como pertencente ao gênero humano. Ele tem um cérebro mais parecido com o do Australopithecus do que das outras 3 espécies do gênero humano, a ponto de alguns antropólogos e biólogos não quererem aceitá-lo como integrante do gênero humano. Ou seja, a própria ciência tem dúvida se ele ainda é macaco ou se ele é
se ele é ser humano. Eu acho que o elo perdido é o Homo habilis, né? Então não existe um ponto marcado, um limite bem marcado, daqui para frente é homem, daqui para trás é animal, viu? Isso ainda é discutido dentro da ciência. E hoje há uma discussão real de para onde vamos, porque estamos conhecendo de onde viemos e para onde vamos. Olha, toda a obra espírita diz que nós caminhamos para a angelitude, né? O próprio Emmanuel diz que assim como o animal caminha para o reino hominal, o homem caminha para o reino da angelitude, né? E André Luiz também, no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, ele fala mesmo da maneira como o pensamento se expressa através de ondas e de raios. Ele diz assim, que a angelitude expressa o seu pensamento em raios ultra super curtos, a mente humana em ondas médias, longas e curtas, e os animais em ondas fragmentárias. Então, mesmo através desse estudo de André Luiz, nós estamos percebendo que o nosso próprio processo de exteriorização do pensamento, da mente, ele também está no processo evolutivo e vai até a angelitude. Agora, daí para frente, eu acho que eles já acharam que é muito para a nossa cabeça saber além disso, né? Então, o nosso limite vai até aí, de conhecimento, pelo menos. Muita gente diz o seguinte, professora, fala-se tanto de evolução, mas aí você olha o mundo, ele está aparentemente cada vez mais violento, cada vez mais cruel, e que evolução é essa? Será mesmo que a gente está evoluindo, indo de fato para a frente, se a gente vê tudo isso que a gente ainda vê hoje? Toda a obra espírita fala em 2 níveis de evolução, a evolução intelectual, racional e a evolução moral, né? Elas não caminham juntas, não, professora? Não caminham juntas. A própria obra espírita diz que o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Agora, também, o aperfeiçoamento moral não se faz em separado em relação ao aperfeiçoamento intelectual. Então, esse cientificismo, ou seja, esse excessivo valor que nós damos à informação tecnológica, ele não conduz à moralidade exatamente, porque nós estamos num desvio do conhecimento intelectual, né? No próprio Livro dos Espíritos existe uma questão que diz como é que o conhecimento intelectual leva ao avanço moral? Então a resposta é a seguinte, através do conceito do que é bem e do que é mal. Então o homem poderá escolher. E através dessa informação e dessa reflexão, bom, isso é bom para todos e isso não é bom para todos. Então eu vou escolher aqui ou ali. Através disso é que ele vai fazendo a trajetória do seu aperfeiçoamento moral. Então, para o aperfeiçoamento moral, é necessária, sim, a informação intelectual. Professora, muito obrigada por essa entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade.